vou começando aquecendo um pouquinho, falando um pouco, né? E aí aguardando, eventualmente, se tiver mais alguém para entrar, aí a gente já dá condução aqui na nossa conversa de hoje, né? Bom, eu não sei se todo mundo estava aqui nos últimos dias, mas muito obrigado pela presença. Essa é uma semana que a gente chama Semana do Trabalho, né? Que a gente começou com algumas apresentações, eu vou falar um pouquinho sobre elas rapidamente, só para a gente relembrar dos principais aprendizados e mensagens que a gente recebeu, né? Nós somos da Varap, eu e a Karina somos os fundadores aqui da empresa, né? É uma empresa de espaços colaborativos, coworking, aqui em São Paulo, focados em saúde, bem-estar e estética. E o nosso propósito é que, assim, os nossos clientes, eles foquem no principal motivo deles, atender muito bem os seus clientes, e nós cuidamos de todo o resto, né, da infraestrutura, tudo que seja disponível para que possam atuar de maneira muito focada, 100% junto aos seus clientes e pacientes. Bom, falar um pouquinho desse propósito aqui. A maior parte dos nossos clientes são profissionais liberais, e a gente sabe muito bem que os desafios para quem trabalha como profissional liberal e ainda assim na área de serviços é bem grande. Tem muita coisa para gerir, ao mesmo tempo tem que prestar atenção em muitas coisas relacionadas não só a cliente, mas a mercado também. Então a ideia deste evento foi tentar trazer alguns insights que possam colaborar com os profissionais liberais. Bom, vamos falar um pouquinho então rapidamente, só para a gente relembrar. Todas as apresentações estão lá no Instagram. Vocês podem assistir, não passa do que de 1 hora, todas elas. É um conteúdo rápido, dinâmico e bem prático. Bom, a Vera, né, consultora no Sebrae, professora de MBA, na segunda-feira ela falou para a gente sobre valor, né? Valor no sentido de agregar valor percebido do que nós fazemos, né? O nosso serviço como algo de extremo valor. E aí ela passou um pouco, que não necessariamente é só falar sobre redução de custo, mas muito pelo contrário, conhecer muito bem o cliente, entender qual que é a necessidade, ser sensível em relação a isso, e aí você focar naquele perfil exato daquele cliente que precisa do seu serviço e da sua solução. Então, basicamente, ela trouxe essa mensagem, vale muito a pena dar uma olhada. A Amanda, no segundo dia da Liga Social Media, ela nos trouxe um pouquinho sobre a comunicação digital, né? E todos nós acabamos, assim, enfrentando no dia a dia muitas demandas. Como é que a gente lida? Ah, que legal, Simone. Legal, obrigado. Muito bom saber. Bem-vinda, tá, Simone? E aí a Amanda, ela conversou um pouquinho com a gente, entendendo essa realidade, né, que a gente se depara de ter tanta coisa para fazer, ao mesmo tempo a gente sabe que mídia paga, ela é onerosa, né, e ao mesmo tempo, mas vale a pena, mas assim, como é que a gente lida com tudo isso? Então ela já foi trazendo muito na prática, na questão, quais são as redes principais que você deve focar. Ela deu muita dica pra gente não estar sobrecarregado com aquela preocupação sempre que as pessoas têm, né? Aí eu tenho que gravar muito, eu tenho que gerar muito, eu tenho que ser hiper criativo, não. Ela trouxe muitas soluções pra gente nesse sentido, de forma que a gente consiga não sobrecarregar a gente mesmo, a gente possa ser criativo e verdadeiro, e ao mesmo tempo ser consistente, né? Então ela trouxe várias dicas sobre isso. Também está lá na nosso segundo dia. E aí a Brenda, ela trouxe para a gente o conceito sobre finanças, né? Que é o pilar que todos nós falamos até agora. É o principal pilar para manter o negócio sustentável, né? E aí ela falou um pouquinho, por onde se começa? Começa-se pelo básico, né? O básico, primeiro, não misturar finanças pessoais e da empresa. Isso gera muita confusão e a gente perde noção exata do que é o negócio, né? Ela também sugeriu, como a parte básica, classificar as despesas e também ter uma visão de planejamento do negócio para os próximos anos, sempre começando pelas despesas, né? Não só pensando na oportunidade, mas sempre calculando bem o tamanho da despesa necessária para se chegar onde quer chegar. Então, bom, fazendo o resumo, tá tudo lá no Instagram, vocês podem ver à vontade quando vocês quiserem, tá? E hoje a gente vai falar de um tema que é a experiência do cliente. A gente vai trazer aqui alguns conceitos, alguns números e alguns exemplos, né?
tanto interno nosso, mas também como clientes nossos que atuam com a gente compartilha muita coisa, né? A gente sempre está muito próximo aqui dos clientes e a gente acaba sabendo e a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês também, tá bom? Bom, hoje é o dia do trabalho, né? Então, vamos lá, vamos começar, né? A primeira coisa quando a gente fala nessa experiência do cliente, né? Às vezes as pessoas pensam que isso tem pouco valor, e na verdade não. Isso tem muitíssimo valor e provavelmente seja aquilo que é o mais relevante em toda a trajetória do cliente. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Quando a gente fala sobre a experiência, tem uma questão que muitas vezes as pessoas pensam assim, poxa, tem uma questão que é meu conhecimento técnico, né? Que é muito preparado, resolve muito bem a solução, enfim, mas tem um outro lado que é o que o cliente leva para casa, né? O que ele percebeu de tudo isso? E às vezes não necessariamente é o que a gente acha que, né, o cliente pegou e percebeu, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. A consequência disso muitas vezes, essa percepção, essa experiência que faz que o cliente fique, ou às vezes o cliente indique a gente também, né? Então, é um assunto bastante relevante. E isso, consequentemente, acaba influenciando diretamente no faturamento e na consistência da empresa no tempo, né? Bom, a experiência não é só, eventualmente, dar uma lembrança, um mimo, alguma coisa nesse sentido. É mais do que isso. E a gente vai falar um pouco mais daqui para frente. Bom, tentando trazer um conceito simples em relação ao que seria a experiência do cliente, é como se fosse uma conta que a gente veio contando esses dias, né? E que, coincidentemente, ontem foi a parte financeira. É meio que um saldo emocional de tudo o que aconteceu na experiência. Qual que é o saldo que fica, né, de tudo aquilo que a pessoa vivenciou com a gente? E essa vivência não começa só no momento que o serviço é prestado, né? Vocês sabem muito bem, começa muito antes também, no primeiro contato, enfim, né? Então, todas as percepções que passam desde do que está na rede social até o momento final, né? E o resultado. Então, não necessariamente é aquilo que você faz, o que a gente faz para o cliente, mas é como o cliente sente o que a gente faz. E aí começa a questão da gente falar, olha, então tá bom, então eu tenho que prestar atenção no que ele está sentindo no final do serviço que a gente está prestando. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos, né? Quando a gente fala sobre essa parte de experiência, a gente quer dividir em 3 pontos principais. Um, que é o perceptivo, né? O que a pessoa sente, né? A experiência que aconteceu, né, na mente do cliente, né? A percepção em relação ao que de fato aconteceu de serviço, né? O que ele teve como percepção do todo, né? Porque, por exemplo, você pode ser um excelente profissional, né? Ela perceber, mas se tem alguma variável no meio que não foi completa, a soma não foi ideal, pode ser que a experiência tenha ficado negativa. Então, o segundo conceito é o todo, né? E outro conceito importante é aquilo que ele leva na memória, né? Quando acaba o serviço, o que a pessoa leva de lembrança? Isso é muito comum às vezes, né? Fala assim, de tudo o que aconteceu, a pessoa fala, poxa vida, né? Aquela pessoa me falou tal palavra, ou às vezes me atendeu daquele jeito, né? O sorriso da pessoa foi, né? Para mim, naquele dia, foi uma coisa que me trouxe muito alívio, por exemplo, né? Então, são várias formas de tentar elencar o que seria experiência. Então, lembrando de novo, então, o que a pessoa sente. Segundo, é o pacote como um todo, né? Que é vamos chamar assim, o holístico, né? O completo, né? E o que leva depois, né? Que leva na memória, o que a gente deixa cravado assim na memória da pessoa depois que terminou todo o serviço. Bom, isso tudo, obviamente, assim, é a interação, tudo isso faz parte da interação que essa pessoa faz com a gente, né? Então,
é desde o momento zero até o final e até depois, né? Bom, falando um pouquinho sobre o mercado e trazendo algumas informações, só para a gente também ter uma ideia, assim, poxa, até que ponto essa discussão ela é relevante, né? Tem alguns dados que são levantados que mostram assim, 80% dos clientes afirmam que a experiência que uma empresa oferece é tão importante quanto os produtos ou os serviços. O que quer dizer isso? Comprou um produto, comprou um serviço, 80% de tudo que ele adquiriu, ela fala assim, 80% é o mais importante, que seria o atendimento, por exemplo, a experiência que ela teve, né? Então, do 100% do produto, a gente está falando 80% de relevância para eles foi a questão da experiência. Outro conceito também que se fala muito sobre a experiência é o valor que a gente aprendeu com a Vera na segunda-feira e o preço, né? E aí vem um ponto bem importante. Para 67% dos consumidores, o preço não é que não é importante, mas ele é secundário. E aí vai um ponto muito bom, porque às vezes a gente fica muito preocupado com olhar a concorrência, olhar se a gente está num preço muito acima, ou eventualmente, olha, eu quero ganhar mercado e eu vou baixar meu preço, e não é necessariamente isso o mais relevante, né? A experiência é o mais relevante, o valor que você agrega, que necessariamente não é um valor financeiro, como a gente estava falando. Pode ser vários outros itens que a gente vai até aprofundar com alguns exemplos. Um outro ponto que é importante, e isso vai nos ajudar bastante, é assim, normalmente, quem está na frente, ou proprietário, proprietária, ou quem está fazendo o serviço, normalmente tem uma percepção um pouquinho mais elevada da satisfação das pessoas. Acha que está em um nível muito alto. E a gente vê que existe uma diferença muito grande entre o que a pessoa de fato acredita e o que a pessoa que prestou serviço acredita. E um ponto que é importante é assim, o cliente muitas vezes ele não vai reclamar. Ele não vai reclamar, ele não vai dizer isso para você. E aí a gente vê algumas auditorias que falam assim, que até 91% dos clientes, eles não falam nada, mas eles estão insatisfeitos. Então são coisas que de repente não conta para a gente. Então, por exemplo, daquelas empresas que fazem pesquisa de mercado pós-atendimento, por exemplo, é onde você começa a mensurar um pouquinho, perguntar opinião, entendeu? A recompra, né? São alguns indícios de que a gente percebe que, assim, de fato, na prática, às vezes, né, a gente não está atingindo aquilo que a pessoa tinha como expectativa. Então, seria algo como a gente tentar entender se de fato o que a gente tem como entendimento realmente está sendo percebido, né? Bom, uma outra coisa que eu queria passar para vocês é um conceito que, assim, em relação à fidelidade, né? Muitas vezes o cliente, ele pega e fala assim, não, gostei muito, tudo, mas a gente começa a observar que não volta. E qual é que é essa proporção que a gente observa, assim, em alguns dados, né? Então, o executivo, ou de repente quem é o proprietário, né, a pessoa que está conduzindo o negócio, acredita que o cliente aumentou o volume de clientes. Mas, na verdade, apenas 40% dos clientes concordam que o que tem sido feito é o mais adequado, ou que concordaram com o serviço de qualidade. Então, de novo, é um dado obscuro que a gente muitas vezes não fica sabendo e que o cliente não conta, né? Uma outra coisa também que é importante, sobre iniciativas negativas, alguma coisa que a pessoa não gostou nessa relação. Qual que é o impacto disso, né? Uma outra fonte que a gente buscou, que é da PricewaterhouseCoopers, a PricewaterhouseCoopers, né? Eles falam o seguinte, que 1 em cada 3 clientes abandona uma marca que ela ama, né, após uma única experiência negativa. Então, o que isso significa? A gente se empenha tanto para fazer experiências positivas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar muito bem como é que a gente lida com uma experiência que potencialmente poderia ser negativa, né?
Então, esse é um cuidado também grande, porque esse tem um impacto muito alto. No dia a dia a gente percebe isso, mas quando a gente olha em número, a gente fala, isso é relevante, é algo para a gente prestar atenção de fato, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os pilares que são práticos, né? Em relação a essa relação de experiência do cliente. Primeira coisa, o que o cliente valoriza mais, né? De tantas coisas, para a gente poder se posicionar naquilo que seria o mais importante, né? Óbvio que cada um tem a sua necessidade particular, mas existem alguns elementos que a pessoa fala, na maior parte das vezes, as pessoas falam, olha, isso aqui é o que mais, para mim, significa quando eu falo numa experiência positiva. O primeiro ponto que aparece é a valorização do tempo, né? Do tempo das pessoas. E quando a gente fala sobre isso, primeiro o contexto que todos nós, né, acabamos lidando no dia a dia, da falta de tempo, a gente não consegue comprar tempo, né? É uma coisa que, infelizmente, e isso é uma das poucas coisas que a gente não consegue, né? De maneira alguma. Mas o que significa isso na prática? Significa dois elementos. Agilidade, no sentido não de perder qualidade, mas no sentido de resposta, de atenção, de prestar o serviço dentro dos combinados, nos prazos, né? E significa também a conveniência, né? Que a gente sabe, a gente mora numa cidade, né, grande, por exemplo, o deslocamento, o fácil acesso, como você chega ao local e você consegue resolver tudo de uma maneira que seja próxima de você, que te deixe seguir as suas atividades do dia a dia. Então, esse seria o primeiro ponto quando a gente fala de uma experiência positiva, é tentar lidar com essa questão do tempo, respeito ao tempo, né, das pessoas. A Karina tem algumas experiências aqui que a gente queria compartilhar. Ô, Ká, quer trazer alguma coisa nesse tópico? Pronto. Eu só estava aqui anotando, você falando e eu anotando aqui, realmente em relação ao tempo, né? Hoje eu brinco que a gente gira todos os pratinhos ao mesmo tempo, né? E aí tá, indo para um lugar, pensando em outro, vendo o que vai resolver na sequência, então a gente precisa facilitar a vida do cliente, é assim que eu penso, né? Então tem algumas coisinhas que eu vejo no dia a dia, só para quem não me conhece, eu que administro o espaço no dia a dia, então sou eu que atendo os clientes, dou suporte aos clientes, e eu observo muito os profissionais que atendem ali, né? Então, tem algumas coisas que eu vou trazer de experiência minha e algumas de observação dos clientes, né? Então, uma coisa que eu vejo é, por exemplo, você vai passar o endereço para uma pessoa. São Paulo é gigantesco, um monte de prédio, tudo igual, né? A gente anda na rua correndo, eu ando com o celular na rua quase na testa. Então, vai passar o endereço? Passa o endereço completo e também manda uma fotinho da frente do prédio. Isso facilita para a pessoa quando chegar, principalmente a primeira vez, que está ali meio perdido, né? Outra coisa que eu vejo para melhorar o tempo do profissional, que eu vejo alguns fazendo, e aproveitando também as tecnologias, né? É fazer uma anamnese, uma apresentação prévia pelo WhatsApp. Olha, então, eu sou fulano de tal, a expectativa do nosso atendimento é essa, me conta um pouquinho de você, o que você está esperando. Isso é legal porque você ganha tempo dentro do atendimento e cria uma conexão com o seu cliente, né? Então, você já vai ali, pouco a pouco, criando uma conexão. Quando ele chegar, você já toca no assunto de algo que ele comentou no WhatsApp. Então, acho que isso vai criando um vínculo, né? É o que o Walter falou, a Vera falou, a Amanda falou durante toda essa semana. É isso que é criar valor com o cliente, né? Então, se quiser, eu vou continuar falando aqui as coisas, mas senão a gente vai para os próximos tópicos, assim. Se tiver mais desse, fala, cara. Compartilha com o pessoal. Então, por exemplo, uma coisa que parece boba, né? Eu sou uma pessoa meio perdida, assim, de me localizar, né? Então, os nossos prédios, a maioria são prédios comerciais, né? A maioria não, são todos prédios comerciais. Então, você desce do elevador, por exemplo, assim, para que lado eu vou? Direita, esquerda, número par, número ímpar, 02 para cá, 07 para lá. Então, quando eu vou pegar um cliente para fazer visita, por exemplo, eu vou até o elevador.
e recepciono ele lá no elevador. Então, isso já eu acho que é um acolhimento. Você chega, já fala, olha, tudo bem, então vamos até a sala. Então, acho que isso também é bastante bacana. Tem uma questão de acolhimento, de tempo, de estar ali presente para o seu cliente naquele momento, né? Perfeito. Acho que você já comunica com o segundo ponto também, né? Que assim, a gente falou então, né? Um pilar que é muito valorizado e que agrega valor e na experiência é o tempo, né? A gente falou disso. O segundo que a gente tem é a pessoa se sentir tratada como única, né? Hoje, no meio de tanta coisa, com inteligência artificial, robôs de atendimento, sistemas, né, que você tem que passar até chegar para conversar com uma pessoa, a personalização é um ponto que chama muito atenção. E vejam só, né, pessoal, a gente não está falando de itens que vão agregar um custo substancial, mas é uma questão estratégica, a gente estava falando, né? Então, por exemplo, né, quando a gente está falando com os clientes, de maneira geral, falando todos nós, né, a ideia é que essa pessoa se sinta como fosse o primeiro, o número um, entende? Fosse assim, olha, poxa, a pessoa realmente está envolvida comigo. E como é que se faz isso, né? A Vera falou um pouco sobre isso no começo, né? No nosso primeiro dia, né? A gente tem que entender um pouco mais, tem que conversar, né? Tem que perguntar, né? E assim, entender, por exemplo, quais foram as experiências anteriores, né? Você já teve alguma coisa semelhante com os nossos serviços? Isso é muito rico, né? Entender um pouquinho sobre as preferências da pessoa, né, em relação ao que ela está adquirindo como serviço. Eventualmente, nesse bate-papo, a gente aprende assim, olha, a pessoa ela gosta de determinada forma, não toma café, toma chá. Então, por exemplo, só na lembrança na próxima, que você fala, ó, marcou na fichinha da pessoa, você fala, poxa vida, né? Uma lembrança, um detalhe que ela fala, abriu conexão, né? Então, e essas conexões que a gente acaba prestando atenção, né, e que hoje em dia é cada vez mais raros, né, pela pressão que todos nós temos, né, podem aumentar significativamente, né, o desempenho da empresa, né? A gente trouxe algumas estatísticas aqui, tem números até de 40% de crescimento quando a empresa foca na personalização. Então é uma coisa muito relevante, né? Acho que tem alguns exemplos aí também, né? Que pode compartilhar com a gente em relação a essa parte de personalização. Isso. E na verdade, assim, é o que você falou, né? Nem sempre gera um custo, né? Inclusive, você roubou um exemplo meu, que era que eu ia falar do café, que é isso, né? Muitas vezes você prestar atenção, não tomo leite, tomo descafeinado, prefiro chá, prefiro com açúcar, e já receber o seu cliente dessa maneira, né? Então, é prestar atenção no seu cliente, né? É ouvir o seu cliente, né? Eu vejo uns clientes na Varap que eu falo, que legal, a pessoa pensou, né, a respeito. Então, por exemplo, tem uma nutricionista que atende com a gente, que eu sei, inclusive, eu até brinco com ela, falei, olha, eu sei quando você está no espaço, porque ela criou um cheirinho para ela de maçã e canela. Tudo a ver com nutrição, né? E diet ainda. Então, ela passa na salinha dela um cheirinho bem agradável, bem suave, né? Porque muitas vezes as pessoas podem ter alguma restrição e cria uma personalidade para o atendimento dela. Mesmo sendo um coworking, mesmo sendo um espaço compartilhado, aquele momento, aquele espaço é dela com a cara dela. Então, isso pode ser feito de uma maneira fácil e com pouco custo, né? Tem uma outra profissional que atende com a gente, que ela prepara a sala dela de atendimento, ela trabalha com massoterapia, que é a coisa mais linda. Eu falei, nossa, parece um bibelô a sala dela, porque ela deixa uma luz baixa, ela tem uma bandejinha de café da manhã, daquelas de perninha, que ela deixa preparada com uma xícara, com uma rosinha, deixa um biscoitinho, uma lampadazinha imitando vela, de LED, tudo coisinhas muito pequenininhas, muito baratinhas, e que fica uma coisa mais bonitinha. Ela leva uma toalhinha bordada com o nome dela. Então, tudo isso eu acho que são coisas que não têm um custo elevado, que personalizam o seu atendimento, e é isso que vai ficar na memória do seu cliente, com certeza. Legal, Ká. E aí,
também indo nessa de ambiente e tudo, a gente tem um terceiro tópico, né, que influencia quando a gente fala sobre a experiência do cliente, que obviamente é o local, né? Para aqueles que trabalham online, tem outras características, mas para quem tem, no nosso caso, muitos profissionais que acabam atuando de maneira presencial, né, o local em si, né, ele também reflete, né? Então, por exemplo, quando a pessoa pega e tem a experiência de entrar no local onde o atendimento é ágil, por exemplo, nos prédios, né, onde tem uma certa conveniência também para a pessoa ter acesso. Depois, quando chega, como a Cá falou, olha, ela vê um ambiente harmônico, higienizado, preparado, olha, temperatura, por exemplo, né, nos dias de calor, já está agradável, né, gostoso para entrar, tem toda uma questão estética já elaborada, tudo isso, aí tem a sala, por exemplo, isso acaba somando, né, na credibilidade do profissional, da profissional, acaba influenciando na imagem, né, e isso é a experiência também, né. Tem algum exemplo a mais desse, Cá? Agora que eu esteja lembrando, não, mas vamos conversando, eu vou falando, eu vou lembrando aqui. Tem muita história, são 10 anos, né? Então a gente tem que puxar aqui na memória. Exato. Se alguém quiser fazer pergunta também pode perguntar, tá, pessoal? A gente vai lembrando todas as histórias aqui, né? E aí tem um outro item que é bem importante também. Quando a gente está falando sobre a expectativa do cliente, por incrível que pareça, né? Hoje em dia, quantas pessoas, quantos de nós aqui já foi ter um serviço ou quis consumir um produto e não se sentiu acolhido ou minimamente ouvido, né? Quantas vezes, né? Muitas vezes, por causa da correria do dia a dia, também as pessoas às vezes, né, estão nas suas preocupações, né? Mas o fato de puramente, né, acolher, né, de ouvir, ter essa empatia, é um dos fatores assim, determinantes que contribuem para essa experiência positiva dos clientes. Então, assim, muitas vezes o cliente ele tem essa necessidade de minimamente ser ouvido, deixar colocar tudo aquilo que está trazendo de ou dificuldade ou de dores, né? E isso a gente vê muitas vezes. Tem algum exemplo, Cá, que você queira comentar em relação a isso? Olha, tem muitas relações, né? Muitos tipos de clientes, né? Semana passada, por exemplo, eu fiz uma visita com uma cliente em que ela adorou o espaço, ela gostou muito do espaço, e ela, por uma questão dela de logística, porque ela tinha acabado de ter nenê, né? Teve 2 nenezinhos, ela estava ali encantada com o espaço e tentando fazer a logística dela para poder atender, voltar a atender presencialmente e cuidar dos bebês, né? Então, eu fiquei ali, eu acho que no mínimo uns 30, 40 minutos conversando com ela, perguntando sobre como estava a volta dela, sugerindo para ela horários melhores, entendendo qual era a necessidade, qual era o tempo dela disponível para esse atendimento. E aí, dali ela saiu muito contente, agradeceu muito, viu que ela foi acolhida, ela falou, olha, vou organizar minha agenda, vou ver com quem eu consigo deixar os bebês, pelo menos por um período de 2, 3 horas, e vou indicar também. Então, isso é muito gratificante. E ali uma visita que poderia ser feita em 10 minutos para conhecer o espaço, né, se tornou um bom bate-papo e uma troca de experiências ali também com essa cliente, né, e fez ela talvez pensar um pouquinho numa logística nova para atender aos sábados de manhã. Então, a gente vai trocando experiência também com o cliente, né. É interessante pegar esse exemplo, né? Porque você fala assim, poxa, a gente está falando, qual que é a expectativa, né, do cliente, assim, poxa, quer retomar, nesse caso, né, as atividades, enfim, né? Tem toda enfim, uma série de razões aí, né, para que a pessoa procure, né, um local e retomar, e que se sinta bem, né? Uma outra questão também que é envolvida, além da expectativa, é o diferencial, qual é a experiência que a pessoa quer ter a partir de então, né? Porque não é apenas uma sala, a gente fala isso muito, né, para as pessoas, né? Não é só um local, né, que você define, sim a experiência que você está buscando.
Então, nesse sentido, é que se mostra, assim, essa experiência humana, de reconhecimento, né, de entender que existem ansiedades muitas vezes, tem expectativas, né, das pessoas, né, e tentar encaixar isso, ajudar nessas decisões, também faz parte, né? Com certeza. Né? E também uma questão de novo, a questão também do tempo, muitas vezes, né? Como é que a gente faz para poder reduzir o atrito, né? O atrito no sentido das dificuldades do dia a dia. Então, às vezes é o tempo, às vezes é uma experiência com um sistema, como é que você agiliza a parte de pagamento, como é que você, eventualmente, consegue responder de uma maneira clara e rápida para a pessoa para solucionar aquela eventualidade que muitas vezes pode acontecer, também vai se somando na experiência, né? Então, isso tudo, quando a gente estava falando desde o começo, né? Então, desde o antes, o durante, depois, o que a pessoa no final vai sair, né? Uhum. Dessa experiência. Então, ela vai carregar tudo isso. Então, não é apenas uma questão técnica, né? Como a gente sabe bem, né? Não é só o serviço bem feito, que isso, obviamente, né, é fundamental, mas essa composição, né? Que muitas vezes, né, as pessoas se perdem. Quantos de nós, de novo, né? Não se depara, vai contratar um serviço, um produto, e você fala, poxa, não tive uma experiência positiva. E isso cada vez fica mais frequente, infelizmente. Então, o caminho que a gente vê a experiência, a gente tem que ter os olhos na experiência, né? E segundo, isso é extremamente relevante, não é um detalhe, né? Ele é significativo em toda a trajetória que a Faz a gente discute. diferença, né? Exato, exato. E o mais interessante, muitas vezes não é uma coisa que exige um custo excessivo, né? Agora, um outro ponto também é contar com as ferramentas, né, que tem disponíveis hoje em dia, né? Então, existem muitos sistemas de automação para muita coisa, né? Que conseguem aliviar a gente, mas desde que a gente coloque, né, qual que é a nossa intenção, qual que é o processo, né? Então, de novo, a gente voltando no processo como um todo, né? Tem mais algum exemplo, cara, que você queira compartilhar com o pessoal? Um ponto que eu acho que também é interessante e eu acho que é necessário é a flexibilidade, né? Você, como profissional, ter a flexibilidade para atender o seu cliente, né? Dedicar tempo ao seu cliente é importante, né? Porque hoje, como a gente falou, né? Todo mundo correndo, todo mundo tentando tocar a sua vida, e às vezes o momento que a pessoa tem é aquele domingo, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. A gente sabe bem porque a gente trabalha, muitas vezes resolvendo as questões nos finais de semana, e às vezes você poder falar, não, eu consigo te atender, consigo, mas no começo do dia, num final de semana, num feriado como hoje, isso te faz diferente, isso acolhe teu cliente num momento que ele precisa, né? Eu queria... A Simone acabou de falar sobre isso, sobre a flexibilidade de horário, né? Legal, legal, Simone, legal. Então, pessoal, assim, se vocês verem, assim, depois até, quem não assistiu tudo, assiste de novo lá das apresentações, mas assim, eu acho que o que todos foram consistentes nessas apresentações como é que a gente consegue manter uma consistência, como é que a gente consegue ter um espacinho para a gente fazer essas revisões, né? A Vera falou disso, né? A Amanda falou disso na comunicação. Ontem mesmo, né? A Brenda falou disso, né? E a gente está falando agora de novo. Como é que a gente encaixa? Isso é relevante. Somar, por exemplo, esses 4 módulos de aprendizado, a gente fala, pera um pouquinho, eu vou tirar um momento para dar uma revisão. O que eu posso adicionar? E tem um outro conceito também, que é de livros, né? Assim, falando, né? Vou contar uma história rápida, não tá no planejado aqui, mas acho que vale a pena, talvez todo mundo conheça muito bem. Quem gosta de ciclismo, né, sabe que existe uma rivalidade muito grande no ciclismo, que é, inclusive, histórica, de 2 países, né, que é a França e a Inglaterra, né, e por muitos anos, né, aquela Tour de France, que é muito conhecida, um dos principais eventos ciclísticos, né, quase que sempre ganho pela França, coincidentemente é na França.
E os ingleses, que são extremamente capazes, né, no ciclismo também, por século, não conseguiam, de maneira alguma, ganhar nada, né? Até que um treinador olhou e falou assim, para um pouco, não é possível. A gente tem equipamento muito bom, gente muito boa, mas o que está acontecendo? Né? E aí ele veio com uma filosofia que era o seguinte, né? 1% de melhoria todo dia. 1%. Né? Em processo, em mentalidade, em observar. E ele começou a observar com a equipe cada detalhezinho. Desde a roupa que pegava muita sujeira e depois deixava a pessoa com uma imunidade mais baixa, até a alimentação, até a aerodinâmica, enfim, resumindo, ele fez um apanhado consistentemente, um pouquinho cada dia. Em suma, né, a história dá para imaginar qual que foi o final, né? Depois desse processo, a Inglaterra começou a ser campeã do Tour de France por diversos anos na sequência, né? Isso é realidade, né? Então, o que a gente buscou trazer aqui, pessoal, nesse apanhado desses 4 dias, elementos práticos, né, conceitos relevantes para o profissional que é empreendedor individual, né? Que a gente sabe que tem muitos desafios, né? Mas que aos poucos, né, a gente consegue criar uma sistemática aí de ir avançando, né? Bom, não sei se tem alguém que tem alguma pergunta ou queira fazer algum comentário também, né, pessoal? Bom, qualquer coisa, vocês têm aqui os nossos contatos, né? Tem o nosso Instagram, se mandar mensagem lá, a gente que vai responder. E se vocês precisarem de qualquer detalhe a mais, também tem o contato dos palestrantes dessa semana. Eu queria muito agradecer a todos que participaram, né? Palestrantes, as pessoas que compartilharam suas ideias aqui. E para nós é uma satisfação poder realizar esse evento, tá bom? Desejo a todos. Só respondendo a Simone, sim. Sim, sim. Tá tudo lá. Até o de ontem já entrou quase ontem mesmo. O de hoje acredito que deve entrar ainda hoje, assim, rapidinho, mas vai entrar com toda essa conversa que a gente está tendo aqui. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa a gente também fica à disposição de vocês, tá bom? A gente deseja para vocês aí muito sucesso, muita felicidade, tá? E que corra tudo muito bem para vocês também, tá bom? Um abraço para vocês. A Bianca entrou, vamos lá. Legal. Tá. Sim, dependendo ela está perguntando, né? Como se o cliente atrasasse, tem que, como tiver que estender o horário, se paga o valor da hora. Sim. Porque como a gente não fraciona o horário, né? Então nós não vendemos o horário fracionado, é um horário integral, tá bom? Mas existem várias táticas aí, né, para manejar isso. E assim, qualquer coisa, conversa com a Karina, que a Karina, como ela diz, tem 10 anos de experiência na Varap de gestão. Só na Varap. E de atendimento ao público, então a Karina tem bastante, vamos dizer assim. Não conta. Não vou contar. Tá bom, pessoal? Mas entre em contato com a gente pode ajudar nisso. Isso faz parte do nosso dia a dia, aquilo que a gente estava falando. A gente não loca apenas sala. A gente tem essa proximidade de fato e a gente tem muita história que a gente já, né, compartilhou e ajudou. Tá bom, pessoal? Se tiver mais alguma pergunta, por favor, fica à vontade. A gente está aqui. Obrigado, Simone. Obrigado. Ela é. Sempre. Então. Conta com a gente, pessoal. Essa que é a filosofia, né? Aqui é sempre uma parceria, é isso que eu falo para os clientes. Aqui é uma parceria. Isso aí. Bom, pessoal, de novo, se tiver algum canal, alguma pergunta, os canais estão aí, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês aqui, né? Dia 1º de maio, né? Que bom, né? A gente pôde ter esse bate-papo. Tá bom, pessoal? Bom feriado a todos. Bom feriado para todos, tá? Muito obrigado.